ler as Sagradas Escrituras para adorar o Senhor Jesus. Para o tema a seguir, a Jornada de Fé de Abraão, parte 37. Nós vamos ler Gênesis 15, capítulo 15, verso 6 e verso 7. Depois Romanos 5:1. Gênesis capítulo 15, versos 6 e 7. Disse: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu, o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. Vamos agora a Romanos, o capítulo 5, verso 1. O verso 1 do capítulo 5 de Romanos. Diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amado Deus, graças damos a ti, e honra, louvores ao teu santo e precioso nome. Amém. Estamos, Senhor, no nosso posto de ver, para falar de Jesus, de tua gloriosa e maravilhosa palavra. Amém. Toma o Senhor o controle de tudo, e que a tua palavra possa vir, ó Jesus, de acordo com as nossas necessidades. Amém. Sim, Que Senhor. tua palavra ache lugar em cada coração. Amém. Perdoa-nos se de uma ou outra maneira temos errado, falhado, mas estamos aqui, Senhor, para adorar-te e render tributação a ti. Amém. Ajuda-nos em teu santo nome. Amém. Amém. Muito bem, Deus nos abençoe. Todos vamos então a este tema. A jornada de fé de Abraão, parte de 37. Subtítulo: Justificação pela fé. Justificação pela fé. Agora, pela primeira vez, encontramos este versículo onde disse: e creu ele no Senhor. Se observarmos bem, nos damos conta que disse: e creu ele no Senhor. E foi imputado isto por justiça. Foi imputado isto por justiça. A justiça de Deus. Muito bem. E disse-lhe mais o Senhor. Disse-lhe mais: eu, Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. Para a herdares. Em Romanos capítulo 5, verso 1, novamente: e sendo, pois, justificado pela fé, ou seja, pela fé, Abraão creu em Deus, isto foi atribuído à sua conta, e disse: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, esta palavra, ou este versículo, capítulo 5:1 de Romanos, é a palavra justificado, grego dikaio, tornar justo o que deve ser, mostrar, exibir,
evidenciar alguém ser justo, tal como é e deseja ser considerado. Declarar, pronunciar alguém justo, reto ou tal como deve ser. Dentro desta mesma conjunção, vem a palavra dikaioma, que também vai na mesma linha e disse: aquilo que foi julgado justo, de tal forma a ter força de lei, sentença de Deus, veja, sentença de Deus favorável, pela qual ele absorve a humanidade e a declara aceitável, um ato ou feito justo. Feito justo. A outra palavra é dikaiosis, que disse ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para ele, que abjura ser reto, justificado. Agora, a Bíblia disse: e creu Abraão, e creu ele no Senhor. Agora, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ou seja, quando uma pessoa crê em Deus, ele perde a vergonha, no sentido de que ele agora não vai agradar ao mundo. Glória a Deus. Já ele não vai fingir e já não vai ir na mesma linha dos mundanos. Mas ele agora não tem vergonha no sentido de que ele tomou uma decisão com Deus e ele agora se para por Deus em qualquer circunstância. Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Primeiro o judeu, disse, e também do grego. Logo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, disse: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, e se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. E isto é o que diz Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado, veja bem, Jesus disse: quem crer e for batizado, ou seja, aquele que creu é batizado, e Jesus olha para o final e disse: e será salvo. Porque ele não vai regredir, ele não vai voltar atrás. Ele vai continuar a sua jornada. Por isso, na união invisível da noiva de Cristo, o santo profeta de Deus disse, Romanos 5,1 disse: sendo, pois, justificado pela fé, olhe para a palavra não quer dizer perdoado. Não quer dizer perdoado. A palavra significa justificado. Não significa que você está perdoado. Por exemplo, você ouve que eu fiquei bêbado e fiz algumas coisas más e tudo o resto. Então você vem e diz-me, você descobre que eu não fiz isso. Então você vem e diz, irmão Brana,
eu perdoo-lhe. Perdoa-me, eu não fiz isso para começar. Veja, agora, se eu fiz, eu sou culpado. Mas você podia me perdoar e eu não seria culpado. Mas, contudo, eu não estou justificado. Em outras palavras, explicar-se-á, mas não se justificará. É como uma pessoa que cometeu um delito, ela vai e explica as razões, motivo pela qual ela fez, ainda que ela seja perdoada, mas ela sai dali não justificada, porque justificado quer dizer que ela não teve culpa. Ela não é culpada de nada. Então disse o profeta, disse, mas contudo eu não sou justificado, porque eu de facto o fiz, mas a palavra justificado é como que se eu nunca o fiz nada, o fizera nada. Não é sequer mencionado como é que é feito. No livro de Deus, do mar do esquecimento, o seu velho livro e casamento está divorciado e morto. E não está sequer nas memórias de Deus. Por isso, na mensagem o rapto, ele disse assim, o profeta de Deus, ele disse, e note, não apenas é a noiva lavada, perdoada, mas ela é justificada. Deus a lavou com seu sangue, a perdoou de suas ofensas e a declarou justa. 3 coisas. Aleluia, 3 coisas. Ele a lavou com seu sangue, ele a perdoou de suas ofensas e a declarou justa. Já alguma vez tentou ver o que significa a palavra justificado? Mas a palavra justificado é como que se nunca o tivesse feito. Justificado, então, o sangue de Jesus Cristo purifica-nos assim dos pecados, até que é colocado no livro do esquecimento de Deus. E Ele é o único que o pode fazer. Nós podemos perdoar, mas não esquecer. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Mas Deus nos perdoa e nos justifica. Em outra palavra, aleluia, acabou com todas as partículas daquilo que fizemos. Por quê? Porque a lixívia de Deus, que é o seu sangue, nos limpa de todo pecado. Amém. Aleluia. Então vemos que pela primeira vez a palavra creu é mencionada nas Escrituras aqui, neste versículo, em que limos de Gênesis 15, 6. E disse, aqui significa sobretudo apoiar, confirmar, ser fiel e confiar. E confiar. Agora, vejam o que Deus fez. Quando Abraão creu nele, então o Senhor fez o Senhor então disse assim, vamos ler outra vez. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Ou seja, ele creu, ele aceitou. E isso foi atribuído a ele na sua conta, como um homem justo. E veja, então disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares esta terra. Então Deus, o nosso Deus aqui, ele então apoia Abraão, confirma o pacto com Abraão, entende? Ele é fiel a Abraão e ele confia em Abraão. Porque uma pessoa que não é justa, não há como confiar. Ela não é digna de confiança.
porque ela não é justa. Ela não é uma pessoa de confiança. Mas quando Deus te justifica, é isto que disse Lutero: o justo em sua fé viverá. Amém. Aleluia. Então vemos de que, quando Deus propôs o seu plano e programa a Abraão, este respondeu afirmativamente. Ao fazê-lo, estava a demonstrar a Deus o seu apoio e confiança no plano. Foi isso que tornou possível para passar para o passo seguinte. E qual foi o passo seguinte? Está em Romanos 4, de 1 a 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão a Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Então não se crê em Deus porque eu quero crer em Deus, ou porque eu desejo crer em Deus. Não, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Uma pessoa, quando ela crê em Deus, ela crê em Deus. Amém. Ninguém vai mover ela desta revelação. Ninguém. Amém. Ninguém. Por isso, na mensagem, ele jurou por si mesmo, disse: a descendência de Abraão, então, contá-los, não podias fazer isto. Assim será a tua descendência. E ouve, aqui está o que fez isto. E ele acreditou no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ele nunca disse: agora, Senhor, eu te direi o que farei. Eu farei uma certa coisa, eu farei isto ou aquilo. Ele simplesmente creu no Senhor, e isso foi-lhe contado como justiça, porque Deus assim o disse. E ele havia jurado que faria isto. Então, quando uma pessoa crer em Deus, quando uma menina crê naquele rapaz, então ela agora formou um futuro para ela, um presente e um futuro. Porque se ela não tem a certeza que aquela pessoa que está ali é confiável, ela seria uma nécia se ela tomasse uma decisão em ficar com aquela pessoa, nada mais por querer ficar. Porque isso seria masoquismo. Então, uma vez de que ela orou, clamou, Deus revelou a ela de que aquele rapaz, aquele que está ali, em realidade é um rapaz justo. Então ela vai e toma uma decisão para o resto de sua vida, pois assim é com Deus. Uma decisão com Deus não é até que a crise passe, até que os problemas passe, até entende que eu seja rico. Não, Senhor. Aleluia. Quando nós cremos em Deus, isto deve ser incondicional. Não é porque Deus me abençoa, não é porque Deus multiplica, não é porque Deus me prospera, não é porque Deus faz isso e o outro, então eu sirvo a Ele. Não, Senhor, não. Aleluia. Quando nós cremos em Deus, estamos dispostos a morrer por Ele, a dar a nossa própria vida por Ele. Pois é assim. É mais fácil o homem morrer por uma mulher que uma mulher morrer pelo homem. Abraão e sua semente depois dele disse: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, creditado na sua conta como justiça. Como é que você faz isto? Você diz: bem, eu sou um dos Jones. Eu moro num certo lugar. Isso não tem nada a ver com isto.
Deus te chama e você aceita o chamado. E pela sua fé, ao aceitar Cristo, a semente real de Abraão que o chamou, então você é justificado pela fé. É isso mesmo? Essa é a única maneira que conheço. Essa é a Escritura, tanto quanto eu conheço. O justo pela fé viverá. Amém. E Abraão, por fé, ele creu em Deus. Ele aceitou. Aleluia. Ele saiu da sua terra e começou a peregrinar. Aleluia. Uma peregrinação. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Agora, em outra mensagem chamada Tempo de Decisão, o irmão Breno disse: e agora, Senhor, muitas pessoas foram enganadas na sua fé. Sabemos que honraste Abraão e que ele foi justificado pela fé, acreditando em ti. Tudo que ele podia fazer era crer, era acreditar. Aleluia. Era crer em Deus. Crer em Deus. Crer em Deus não é uma ideologia. Não, senhor. Crer em Deus é um fato real. É um fato real de que Deus é e existe. De que Deus é verdadeiro. Ele criou todas as coisas. Aleluia. E sem Ele nada do que foi feito se fez. É por isso que nós servimos a Deus, não pelo que Ele nos tem dado. Nós servimos a Deus, aleluia, porque o amamos. É por isso que nós servimos a Ele, porque o amamos. Aleluia. Louvado seja Deus. A grande importância deste capítulo na vida de Abraão é extraordinária e indescritível. O que acontece aqui pode ser chamado de a transação mais importante de toda a Escritura e até certo ponto de todo o universo. Aqui estava este pequeno homem, Abraão, fugindo de um passado de paganismo. Aleluia. Com todo tipo de problemas na sua própria vida. E agora estava perante um Deus santo e ciumento. Diante de um Deus santo e ciumento. Aleluia. Por quê? Porque o que é de Deus é de Deus. Deus vai lutar por ele. Veja Davi, ele pecou. Ele colheu o que ele plantou, mas Deus não o destruiu. Aleluia, porque o amor de Deus é incondicional. Louvado seja Deus. Abraão mentiu, aleluia, e incitou sua esposa a mentir, mas Deus esteve com ele. Aleluia. Sansão, ele fez o que fez, com tudo que ele colheu, o que plantou, mas Deus não o abandonou. Deus não abandona o justo. Não, senhor. Deus não abandona o justo. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque quando Deus tem um propósito para a tua vida, não tem demônio no inferno, não tem diabo que vai impedir o propósito de Deus realizar-se na tua vida. Este propósito realizar-se-á. Por quê? Porque Deus assim disse. Aleluia. Deus, um Deus ciumento que exigia uma justiça e perfeição absoluta. Aleluia. Deus é justo. Seus filhos também são justos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque sem perfeição é outra coisa que ele exige, perfeição. A justiça leva a pessoa à perfeição. Porque uma pessoa justa é uma pessoa digna de confiança.
Porque a Bíblia mesmo disse para o diabo: não tens considerado meu servo Jó? Não há um igual a ele em toda a terra. Deus deu testemunho da justiça, da cabalidade deste homem chamado Jó. E o diabo não o refutou. Simplesmente alegou de que ele era justo porque Deus o protegia. Mas Deus disse: não. Não é porque eu multiplico o gado, não é porque eu tenho abençoado ele, não é porque ele é um homem sábio, não é por isso. Mas eu vou provar que para ti, aleluia, que a razão de sua justiça é porque ele me ama. E Deus assim fez. Sabe, muitas vezes as pessoas alegam que ela não teve força para isto, não teve força para aquilo. O problema é que as pessoas querem confiar na sua mesma justiça, na sua mesma capacidade. Eu posso, eu sou capaz, eu vou lá, eu derrubo o gigante, eu esmurro ele. Mas Jesus vem e diz: sem mim nada podereis fazer, nada. Então nós dependemos exclusivamente do nosso Deus em todos os aspectos. Disse mais: mas o ato de fé de Abraão e a sua total confiança na palavra prometida de Deus permitiram-lhe ser justificado livremente perante o Deus Todo-Poderoso. E a mera atribuição de justiça, uma posição correta e justa perante Deus, Abraão, em troca da sua humildade ou da sua humilde fé, foi um plano totalmente concebido por intervenção divina. O homem, por natureza, é uma criatura injusta. Não há justiça em nós. O que há é vingança no ser humano. O ser humano não é justo, ele é injusto. Ele é rebelde. Ele, por natureza, está condenado ao inferno. Está condenado ao inferno. A única justiça que nós temos, essa justiça devemos a Deus. Porque Deus é justo. Deus é fiel. Deus não é desleal. Deus não é traiçoeiro. Deus não é traiçoeiro. O que Deus tem que dizer, Ele te dirá. Deus corrige. Deus disciplina. Ouça. Abraão, o pai da fé, mentiu. Mas Deus não virou as costas para ele. Deus lutou por ele. Davi adulterou e matou o seu amigo. Deus não virou as costas para ele, mas lutou por ele. Amém. Louvado seja Deus. Mas ele teve que colher o que plantou. Veja bem, José também incitou seu pai a mentir. Aleluia. Mas Deus passou por cima disso. Então veja que os heróis da fé, todos eles foram homens não justos. Não justos. Mas quando o nosso Deus, você crê nele, este Deus em realidade tem um compromisso consigo. É um compromisso de lealdade. Ele será leal a você, mesmo que tu seja desleal, ele manterá a sua lealdade consigo. Amém. Porque Deus é justo. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Mas o homem por si, ele é injusto. Ele é injusto.
se tu pisares no pé dele, ele é capaz de esmurrar-te, ele é capaz de falar mal de si, ele é capaz de destruir-te, ele é capaz de arruinar a tua vida, ele é capaz de fazer qualquer coisa consigo, mesmo carregando uma Bíblia, mesmo apregoando uma mensagem que diz crer, mas ele vai buscar destruir aquela pessoa, porque o ser humano é injusto. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é obrigado a acreditar a sua própria justiça na conta do homem. Acreditar. Deus é obrigado a acreditar a sua própria justiça na conta do homem pela fé e pela confiança apenas nele. Por isso Deus disse: se tu caminhas diante de mim, e tu eres perfeito diante de mim, e tu não vais para cá, nem para ali. Ele disse para Israel: nenhuma dessas pragas que mandei para os povos da terra virá sobre ti. Oh, aleluia, irmão. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Todas as dívidas de Abraão foram canceladas e erradicadas de uma só vez e foram trocadas por uma abundância de graça e justiça. Aleluia. Por isso, louvado seja Deus. 2 de Coríntios 5, 21 disse: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por si e por mim, para que, aleluia, veja bem, para que nele nós fôssemos justos. E só há uma forma de ser justo, é estando no justo. Aleluia. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Abandonando tudo, disse: e ele tornou-se eu para que eu pudesse me tornar ele. Ele se tornou um pecador para que eu pudesse me tornar um filho de Deus. Oh, admirável que ele tem feito. Ele tem tomado o seu lugar para que você pudesse tomar o seu lugar. Vós sois co-herdeiros com ele no reino. Ele se tornou um pecador como você. Seus pecados foram colocados sobre ele para que ele pudesse tomar você e fazê-lo um cidadão do céu e se assentar com ele no reino de Deus. Aí está, coloca seu espírito em você. E se seu espírito estiver em vós, as obras que ele fez, vós também fareis. Amém. Aleluia, porque Deus é justo. E se o Espírito de Cristo está em você, não tem como você ser injusto. Você será justo. Aleluia, porque você está justificado. Aleluia, louvado seja Deus. Deus confia em você pela sua justiça. Aleluia, Deus confiou em Abraão, porque Abraão creu nele. Mesmo que no capítulo 17, Abraão duvidou, mas Deus passou por cima daquela dúvida de Abraão. E quantas vezes Deus tem passado por cima também das nossas dúvidas, dos nossos medos, dos nossos temores. Deus tem passado por cima de tudo isto. Aleluia. E Deus tem dito: olha, eu prometi isto para você. Aleluia. E vou mostrar para ti que eu sou justo. Deus cumprirá consigo, Deus cumprirá comigo. Amém. Aleluia. Hebreus capítulo 6 e 7 disse: ele tornou-se perante para que pudesse ressuscitá-lo. Antes que ele pudesse ressuscitá-lo, ele tem que lhe dar a vida eterna. Então Deus teve que se tornar parente para tomar a morte, para o ressuscitar. Então você tem que se tornar parente dele, a fim de ir na ressurreição. Vê o que isso é? É apenas uma troca. Deus tornou-se você para que você pudesse tornar Deus. Deus tornou-se uma parte de si
carne, para que você pudesse, pela sua graça, tornar-se uma parte dele. Isso é tudo para se ter a vida eterna. Apenas uma bela imagem, e gostamos muito disso. Que maravilhoso, meus amados irmãos. Deus é tão justo. Aleluia. É a razão pela qual nós, as coisas que fazemos em seguida, a consciência vem, pá! E tu não podes avançar. Não podes avançar, porque tu tens uma consciência. E aquela consciência, ela te repreende. Ela te redargui. Ela te corrige. E logo em seguida tu diz, Deus, perdoa-me. Limpa-me. Senhor, eu não quis fazer isso. E realmente, um filho de Deus não quer fazer o que é errado. Ele quer fazer o que é certo. Mas somos tentados diariamente. Aleluia. Mas graças a Deus que junto com as provações, as dificuldades, Deus também mostra uma saída. Deus mostra para você que Deus é capaz de guardar-te, de cuidar-te, proteger-te, suprir as tuas necessidades. É por isso que em muitas ocasiões, às vezes nos sentimos tão sós, que nós queremos que Ele nos dê um abraço. Nós queremos sentir o abraço dEle, mas como vamos ter o abraço dEle? Ouça isto, se Deus é invisível, como é que nós vamos ter o abraço? Isto. Então por isso foi que Deus, louvado seja Deus, em João 1 disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e este Verbo se fez carne, aleluia, aleluia, para que através desta humanidade, Ele podia tomar-te em seus braços, dar um abraço, tu pudesse ver Ele, tu pudesse tocar nele. Então eu posso dar um abraço nele hoje, por quê? Porque se Deus é justo, glória a Deus. Então é por isso que nós nos sentimos às vezes atribulados, angustiados, aleluia, mas nós nos sentimos consolados. Porque podemos sentir sua terna voz, os seus suaves braços. Almas que estão em prisão agora. Assim, pois isso lhe fez aliança consigo, veja, e tirou este homem terrenal e este espírito eterno e juntou-os, porque Deus refletiu-se. Aí Ele fez-se homem quando fez Cristo Jesus e era Deus. Aleluia. E era Deus. Deus estava em Cristo, viveu nele, reconciliando consigo o mundo. E através deste homem perfeito, cada um de nós imperfeitos, que criam em Deus e aceitaram isso, tornaram-se uma perfeição sua. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então é por isso que muitas vezes, sabe, eu vi um vídeo estes dias de uma pequenina que estava a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar. E não conseguia consolo. Veio outra pequenina. Não disse uma palavra. Nenhuma palavra. Nada de palavra. Era uma mais pequenina que ela. E ela chegou lá, simplesmente aproximou-se e lhe deu um abraço. E logo pôs as mãozinhas sobre o rosto da outra menina e começou a enxugar as lágrimas e a acariciar seu rosto. Aquilo foi tudo, aquilo foi o suficiente para que a pequenina deixasse de chorar e logo então começar a brincar com a outra menina. Às vezes, tudo que nós necessitamos, tudo que nós estamos a precisar é de um abraço. É de um abraço dele. Aleluia. É de um singelo abraço dele.
Queremos sentir suas mãos a enxugar nossas lágrimas, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas indecisões, acalmar os nossos medos, nossos temores. O que estamos a necessitar são de palavras amigas. Louvado seja Deus. Então é por isso, aleluia, que ele esconde-se em corpos de homens, mulheres, de meninos, de raparigas, de pequeninos, de pequeninas, até mesmo na sua natureza. Deus tem forma, Deus tem maneira. Oh, irmãos, eu vi um vídeo onde um pequeno cãozinho havia destruído uma certa coisa de um senhor. E o cãozinho estava ao lado da mãe. E o dono do cãozinho estava a dizer alguma coisa e mostrar as coisas que ele havia ruído ou comido. E ele então pegou aquele chinelo para bater no cãozinho. E a mãe colocou o cãozinho mais para perto dela e levantou uma mão assim, dizendo: não faças isto com o meu filho. Ele errou, é verdade, ele falhou, é verdade. Mas não faça isto com ele. E quantas vezes nós erramos e falhamos, sim. Às vezes nós queremos ver as outras pessoas perfeitas, quando nós somos imperfeitos. Quando nós, muitas vezes, em muitas ocasiões, está em pior condição que aquela pessoa. Por isso que na hora de julgar alguém, ponha-se no lugar do réu. A ver se estás em condição de julgar aquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa, ela está consciente que falhou. Ela está a esperar uma sentença, mas também ela nela ser perdoada. Ela nela ser justificada. Ela nela, louvado seja Deus, a ser uma pessoa decretada justa. Oh, glória a Deus. Amém. Deus, inúmeras vezes, tem passado por cima das nossas injustiças e nos tem tornado justos. Amém. Aleluia. O próprio plano de salvação e a sua condição são descritos pela primeira vez neste capítulo. Não se trata de fé e funções, mas de uma fé que atua. Paulo aborda este ponto com os Efésios, sublinhando a salvação que é pela graça e pela fé, e não apenas obras pessoais. Para Paulo era da maior importância que isso fosse compreendido tal como hoje é. Isto é, como é hoje. Efésios 2, 7 a 9. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Tu não tem que ser justo aos teus próprios olhos. Que te louve o estranho, mas não a tua mesma boca. Louvado seja Deus. Tu não podes pedir para que outros tenham o nome limpo quando tu tens o nome mais sujo que o puleiro do galinheiro. A pior hipocrisia que existe é aquela quando se finge uma justiça diante de injustos. De pessoas injustas, é verdade. Como aqueles homens que sentenciaram aquela mulher que foi encontrada no ato de adultério. Eles se sentiam justos. Justos. Veja bem. Aleluia. Eles se sentiam que estavam no dever
de condenar aquela mulher. Moralmente, muitos deles podiam dizer: eu nunca fiz isto ou cometi o mesmo ato. É verdade. Ser justo não quer dizer que tu vais cometer o mesmo que aquela outra pessoa fez. Porque ser justo é ser cabalmente em todas as coisas, não numa coisa. Então Jesus vai dizer, é que se acharem sem pecado, pois lance a primeira pedra. Todos foram embora. Não havia justo naquele povo, mas tinha um justo entre eles. E o seu nome é Jesus. Ele é justo. E ele a tornou justa. Ela era culpada, sim. Claro que era culpada. Mas ele foi justo, ele entendeu, ele percebeu a razão, motivo e circunstância pela qual ela cometeu aquilo. Eu sei que a Bíblia diz que Deus não terá por inocente o culpado. Mas, quando ele olhou para aquela mulher, ele viu a sua condição. Ele sabe por que ela chegou naquela condição. Mas ele vai e disse, quero dizer-te, a ti, menina, vai, mas não volte a fazer isto outra vez, para que não te venha algo pior. Porque eu não vou estar aqui para livrar tua pele outra vez. Ele a tornou justa. Ele a limpou de todo o pecado. E o que fez Jesus conosco? Enquanto o mundo todo nos estava a apedrejar, ele apareceu à cena, aleluia, e nos perdoou, nos justificou, nos limpou, nos transformou. E aqui estamos hoje a dizer que Jesus Cristo é santo, maravilhoso, glorioso e justo. Deus é fiel. Aleluia. Na exposição, Filadélfia disse agora, eu creio numa boa conduta. Se você estiver salvo, você vai viver corretamente. Um salvo viverá corretamente. Ah, eu sou salvo e vive uma vida relaxada, uma vida mundana, uma vida suja. Isto não quer dizer que é justo. Então ele disse, se você estiver salvo, você vai viver corretamente. Nós já vimos isso, mas deixe-me dizer-lhes agora, a salvação não é Jesus e mais qualquer coisa, é apenas Jesus. A salvação é do Senhor. É só dele. Nem Papa, nem pastor, nem Buda, nem A, nem B, é só Jesus. A salvação é do Senhor, é tudo que Deus do princípio ao fim. Que a sua vida esteja em mim, que o seu sangue me purifique, que o seu espírito me encha, que a sua palavra esteja no meu coração e na minha boca, que sejam as suas pisaduras que me curem, que seja Jesus e só Jesus, não é pelas obras de justiça que eu tenha feito, não, Senhor, Cristo é a minha vida. Ele é minha vida, Ele é o meu tudo. Amém. Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E disse o profeta na mensagem companheirismo com Deus para a comunhão divina. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Comunhão restaurada, porque tínhamos perdido. Oh, eu amo isso, comunhão com Deus, paz restaurada novamente. Como? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1, temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos, eu creio que é em Romanos 5, nós encontramos, e Ele é a nossa justificação. Deus
o ressuscitou no terceiro dia para justificar nossa fé, por isso cremos nisso. E ele o ressuscitou para justificar nossa fé. O que ele fez então? Ele enviou de volta o justificador, porque nossa fé crê nisto. O Espírito Santo, Cristo, veio nisto pela nossa justificação, porque nós fomos levantados da morte para a vida, e agora somos filhos e filhas de Deus, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, justificados pela sua ressurreição. Amém. Estamos hoje no melhor lugar do mundo. Amém. Justificado diante de Deus. Aleluia! Justificado, santificado, limpado, louvado seja Deus, e cheio do seu Espírito Santo. Isso sim é ser um privilégio. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então disse, isto nos deu justificação para conhecermos sobre o penhor da nossa salvação, dentro de nós agora, a própria vida de Cristo pulsando em nós. E como poderíamos então negar a palavra, o qual ele é a palavra que nos dá esta segurança? O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo é a palavra, e a palavra nos dá segurança. Amém. Por isso é que ele nos disse, que segurança eu já desfruto, gozo da luz. Então temos segurança em Deus. O patriarca Abraão disse, o que ele fez quando veio à terra, ele conquistou todo o inimigo que Satanás tinha. Amém. Ele conquistou tudo. O que ele fez? Ele saiu e conquistou a enfermidade. Derrotou a enfermidade. A enfermidade é aliada do diabo. E disse, não podia haver enfermidade perto dele. Em qualquer lugar que a enfermidade esteve, ele a conquistou. Ele a derrotou. Ninguém que veio à presença de Jesus voltou a enfermar-se outra vez. E disse, o que ele fez depois que a conquistou? Ele nos deu as chaves, dizendo, tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Oh, amém, essa é a semente real de Abraão, a promessa dele, o Espírito Santo em nós. Agora, com as chaves, pondo isso na enfermidade, ele conquistou a enfermidade. A enfermidade não pode permanecer na presença de Deus. E ele disse que nos deu as chaves para fazermos a mesma coisa. Conquistar a enfermidade. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo. Também tentação. Ele foi tentado de todas as maneiras como nós. O que ele fez, ele conquistou isso. E o que ele disse que para nós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele conquistou a enfermidade, aleluia, para nós. Ou seja, ele venceu a enfermidade por nós. Ele derrotou. Ele disse, como eu venci, vós também vencereis. E maior é aquele que está em, que o diabo que está no. Então, ele é maior. Aleluia! Amém. E disse mais, vê-se, ele conquistou a tentação para nós, arrebentou as portas, tomou as chaves do tentador e a entregou ao crente da semente de Abraão e disse, se ele vos tentar, resisti a ele e ele fugirá de vós. Oh, que coisa, resisti a ele. Amém. Se ele vier com conversa fiada, com tentações, vem com isso, com aquilo, ele diz, resista a isto. Resista, porque eu derrotei ele. Ele veio com esta conversa fiada comigo e eu venci. Amém. E se eu venci e tu estás em mim, tu também vencerás. Amém. Aleluia. Aleluia. E disse mais, ele conquistou tanto a morte como o inferno. Ele ressuscitou no terceiro dia dizendo, eu venci e porque eu vivo, vós também vivereis. Oh, que promessa ela é para a semente de Abraão. Ele conquistou a sepultura.
ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Quando Ele ressuscitou, Ele foi a nossa justificação. Isso nos torna o quê? Ele conquistou a enfermidade, Ele conquistou a morte, Ele conquistou o inferno, Ele conquistou a sepultura, Ele conquistou a tentação. Oh, agora somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e entregou a sua vida, sendo a semente real de Abraão, com o mesmo Espírito de Deus em nós, que estava nele. Somos mais do que vencedores. Toda a porta já foi conquistada para nós. A única coisa que temos de fazer é tomar posse dela. Já está conquistada, a enfermidade está conquistada, a morte está conquistada, o inferno está conquistado, a sepultura está conquistada, tudo está conquistado. E seguramos essas chaves pela sua graça. Você tem medo de colocá-la na fechadura e dizer: eu venho em nome de Jesus Cristo. Eu pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome. Aleluia! Qualquer coisa que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Então coloque a chave e dê o giro, aleluia, e creia, porque Ele venceu, Ele derrotou a morte, Ele derrotou o inferno, Ele derrotou a enfermidade, Ele derrotou cada demônio, Ele derrotou cada tristeza, Ele derrotou cada angústia, Ele derrotou toda a força das trevas, Ele derrotou o diabo do inferno, e Ele ressuscitou vitorioso. Aleluia! Então o justo pela sua fé, ele viverá. Aleluia! Por isso estamos ancorados nele nesta tarde. Aleluia! De dizer que com Cristo somos mais que vencedores. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, amantíssimo Pai Celestial, uma vez mais nos achegamos ante o trono da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor Jesus, para agradecer-te por este dia mais, por esta maravilhosa palavra de vida eterna, pelo privilégio de poder estar diante de Si neste dia. Oh Deus, apesar, Senhor, da batalha, Senhor Jesus Cristo, oh, com esta quarta dimensão, para que os nossos irmãos pudessem também desfrutar da Tua palavra, mas Satanás tem sido derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Senhor. E aqui, Senhor, estamos ancorados com os pés firmes ante a Tua presença, Senhor. E nós dizemos, aleluia, ao inferno e a todos os seus demônios, que nós hoje estamos em vitória. Amanhã estaremos em vitória. E durante o tempo que estejamos aqui nesta dimensão, estamos em vitória. Oh, graças damos a Ti, Jesus. Aleluia, por saber que o Senhor venceu por nós, por saber que o Senhor nos justificou, por saber que o Senhor nos predestinou, por saber que o Senhor nos limpou, por saber que o Senhor nos purificou, por saber que o Senhor nos comprou, por saber que o Senhor nos limpou, por saber que o Senhor Jesus nos trouxe, aleluia, a esta casa de oração, por saber, Senhor, que nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz, e de saber que Tu é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia, Tu ainda vives, Tu ainda reina, Tu é o mesmo Deus, Senhor. E Pai, e agora neste exato momento, Senhor, eu quero pedir, Jesus, pela irmã de nossa irmã Marlene, Senhor. Ela está ali nessa sala de operação. Oh, Jesus, o médico diz que ali está um tumor. O médico diz que ali está, Senhor, um tumor. E eles estão ali a ver, meu Deus, se é maligno ou benigno. Oh, Senhor Jesus, Deus, Tu ainda é o Deus do impossível. Tu ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu podes, Senhor, mudar este quadro. Tu podes, Senhor, mudar, Jesus, essas células, aleluia, que elas morram em sua raiz. Senhor, confunda Satanás, a morte prematura,
Em nome de Jesus, honra a fé desta irmã, honra a fé de minha irmã Marlene. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás está derrotado. Em nome de Jesus Cristo, nossa irmã receba uma obra milagrosa agora, Senhor. Ela está em tuas mãos e nós cremos, Senhor, na tua justiça, na tua graça. E assim por cada irmão que está a ponto de tomar uma decisão, mas que seja uma decisão, Senhor, sobre um assim diz o Senhor, sobre uma completa, Senhor, convicção de que Deus está no assunto. Põe o Senhor as necessidades de todos os santos em tuas mãos e confio de que o Senhor, aleluia, já os tem abençoado, já os tem, Senhor, guardado, já os tem livrado, já os tem abençoado. Despede-nos não de tua presença, mas deste lugar de adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Obrigado.